Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a lei da demanda, também conhecida como a lei da procura. Essa lei ela é muito importante para a economia, né? Inclusive eu já tenho um vídeo sobre a lei da oferta e demanda, mas hoje especificamente vou estar falando da lei da demanda, ou seja, só dela. Eu vou e depois num vídeo posterior, inclusive já avisar vocês, eu vou estar falando exclusivamente da lei da oferta. Eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal para que vocês não percam esse próximo vídeo e quem sabe, dependendo da data que você estiver vendo o vídeo atual, já tenha esse vídeo da oferta, né? Porque eu devo postar muito em breve. A primeira coisa que a gente precisa fazer para compreender o que é a lei da demanda é a gente trazer a definição, né? E para definir eu trouxe o economista Mencken e ele definiu essa lei na sua obra Introdução à Economia, né, que é uma obra introdutória que abrange tanto microeconomia como macroeconomia. E essa parte, ela está logo no início do livro, né, essas definições, e na parte de microeconomia. Inclusive, se você quiser saber a diferença de micro para macroeconomia, eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Então vamos lá. A definição, né? Tudo mais mantido constante, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada cai. Esse tudo mais mantido constante nada mais é que a tradução do termo do latim ceteris paribus, né? E se você quiser saber o que é ceteris paribus, não esqueçam de ver o meu vídeo sobre isso. Pela definição do Mencken, a gente pode ver que se todo o resto se mantiver constante, quando o preço, né? E aqui eu coloco um pezinho, e uma seta para cima sobe, né, que é do preço subindo, a quantidade demandada cai. Por isso que eu coloquei a setinha baixando. Basicamente é que ele está falando, olha, quando o preço aumentar, a quantidade demandada do produto que teve o preço aumentado tende a diminuir. Então, agora, uma outra forma de definir é tudo mais mantido constante, a quantidade demandada de um bem aumenta quando o preço do bem diminui. Quando o preço diminui, né, então a quantidade demandada aumenta. Por isso que eu coloquei o pezinho aqui e a setinha para baixo, tá? Então, basicamente, quando o preço de um bem cai, a tendência é que a quantidade demandada aumente. Sabendo isso, né? Sabendo disso, a gente já pode traçar uma curva da demanda. E eu trouxe a curva da demanda do próprio livro do Mencken. E nessa curva, a gente pode ver que a curva da demanda ela tem uma inclinação para baixo. E por que isso acontece? Porque como um preço menor aumenta a quantidade demandada, a curva da demanda se inclina para baixo. E este gráfico aqui, ele simplesmente está falando o que a gente falou lá em cima, tá? Quanto menor for o preço, maior a quantidade demandada. E quanto maior for o preço, menor a quantidade demandada, beleza? Então agora a gente já pode passar para um exemplo, né? E eu trouxe dois exemplos aqui bem simples para que a gente possa visualizar melhor essa lei. Então vamos a um exemplo, né? Se o preço do hambúrguer da hamburgueria Diana passar de R$10 para R$7, ceteris paribus, a quantidade demandada de hambúrgueres aumenta. O que aconteceu? O preço baixou, então o P para baixo, né? O P setinha para baixo. E como o preço baixou, a quantidade demandada aumentou, né? Então a setinha para cima, tá? Lembrando que aqui a gente também está considerando o ceteris paribus. Agora a gente tem um exemplo no outro sentido, né? Vamos ao exemplo. Se o preço da pizzaria de Luigi passar de R$10 para R$20, ceteris paribus, a quantidade demandada de pizzas diminui. O que isso quer dizer? Como a gente pode ver aqui, o preço aumentou, como o produto está mais caro, né? A pizza ficou mais cara, vai ter menos pessoas demandando essa pizza, por causa do preço mais caro, né? Então, esses dois exemplos eu acredito que eles ajudem a gente a visualizar. Então aqui em cima a gente teve uma queda do preço, né? Isso aumentou a quantidade demandada de hambúrgueres. E aqui no exemplo de baixo a gente teve um aumento no preço, o que diminuiu a quantidade demandada de pizzas, né? Então esses são os dois exemplos. Aqui é importante a gente estar trazendo, eu não vou me aprofundar nos tipos de bens, porque eu acho que seriam necessários vídeos especialmente para eles, né? Mas é importante a gente estar falando esse resumo sobre eles. Primeiramente, os bens normais, né? Um bem normal é aquele cuja quantidade demandada aumenta, ceteris paribus, conforme a renda aumenta. Bens inferiores, né? São bens
cuja quantidade demandada diminui, ceteris paribus, quando a renda aumenta. E aí a gente também tem os bens substitutos, né? Os bens substitutos são dois bens para os quais, ceteris paribus, um aumento no preço de um deles aumenta a demanda pelo outro. E por fim a gente tem os bens complementares, né? Os bens complementares são bens para os quais o aumento no preço de um dos bens leva a uma redução na demanda pelo outro bem. É importante você decorar, né, esses tipos de bens, mas depois a gente se aprofunda neles em um outro vídeo. Mas se você quiser, pausa esse vídeo, anota, escreve, lê várias vezes, enfim, o que você achar mais, lê em voz alta, o que você achar melhor para que você consiga aprender, né, o que são cada um desses bens. E agora vamos finalizar, né, falando sobre o deslocamento, né, os deslocamentos curva da demanda, né? Então, basicamente, um aumento da demanda, né, por qualquer motivo, um aumento da demanda desloca a curva para a direita, como mostra aqui na imagem. Então, quando ocorrer um aumento da demanda por qualquer motivo, né, então, sei lá, o Mencken fala muito sobre sorvetes, né? Então vamos supor, sei lá, esteja fazendo muito calor no verão, então vai ocorrer um aumento da demanda por sorvetes, né? Então a curva da demanda ela vai se deslocar para a direita. E quando ocorre uma diminuição na demanda, então sei lá, por qualquer motivo as pessoas não gostam mais tanto quanto gostavam antes de sorvete, essa redução na demanda vai deslocar a curva para a esquerda, né? Então, quando você vê um gráfico desse e você vê que está deslocando a curva da demanda para a direita, significa que ocorreu um aumento da demanda. E quando estiver deslocando para a esquerda, significa que ocorreu uma redução da demanda. Então, basicamente, é isso que a gente precisa estar sabendo, né, sobre os deslocamentos da curva, né? Por que ocorrem e para qual lado desloca quando ocorre um aumento e quando ocorre uma diminuição, né? Qual lado que vai a curva, né? Como explicado anteriormente. Então, basicamente, esse foi o vídeo sobre a lei da demanda. Se você quiser ajudar o canal de qualquer forma, eu peço que você considere ajudar pelo Pix, que está na descrição. Também convido você a estar assistindo nosso vídeo sobre ceteris paribus, nosso vídeo sobre custo de oportunidade, sobre a lei da oferta e demanda, né? Enfim, sobre a mão invisível do mercado, sobre a economia de escala, sobre a lei da utilidade marginal. Nós temos diversos vídeos já sobre conceitos econômicos importantíssimos, então convidar você a estar assistindo. Também avisar, né, como já deve ter ficado claro, eu utilizei como fonte o livro Introdução à Economia. Se você quiser comprar esse livro, eu deixei um link na descrição que leva para a compra desse manual na Amazon. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração você que me assistiu até aqui e um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.